Vamos falar sobre um livro que mudou muito a maneira de a gente ver a relação comercial dentro da nossa empresa, principalmente pelos insights que possuem nesse livro, né? Grandes insights que você consegue aplicar aí no seu dia a dia, independente do setor que você atue, tá? Aqui a gente vai fazer alguns exemplos dos gatilhos que esse livro fala, mais focados para a nossa área de atuação, mas você sempre consegue achar uma forma de aplicar os ensinamentos para a sua área de atuação, tá? Vamos falar sobre o livro Armas de Persuasão de Robert Cialdini, né? Muito interessante. Tem ali grandes 6 argumentos que levam, né, aos gatilhos mentais a trazer um resultado que você espera, né? Aumentar a probabilidade de você conseguir o que você espera, né? E também, sabendo esses 6 argumentos, você também consegue identificar essa argumentação numa negociação que está vindo para você, né? Você consegue identificar o que o outro interlocutor está querendo fazer, né? Então vamos lá, vamos falar sobre esses 6 argumentos, que é de reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez, tá? Os gatilhos mentais, por que ele fala gatilho mental? É que são argumentos que se conectam rapidamente com uma parte do cérebro, né? Vai para o sistema límbico, que ele chama, que é a parte emocional da pessoa. Então são argumentos que levam para a parte emocional da pessoa, que geralmente é a parte mais forte, né? A parte que na verdade toma a decisão, porque as pessoas acham que, a maioria das pessoas acham que tomam as decisões de forma racional, até uma certa medida sim, mas a grande maioria das decisões na verdade são emoções racionalizadas, segundo o autor, né? Então ela tem um sentimento em relação a alguma decisão e em cima desse sentimento ela vai racionalizar o porquê que ela está tomando aquela decisão, tá? Então, acima de tudo, as decisões ocorrem no sistema emocional da pessoa. Então, ele também, no livro, ele faz uma breve descrição em relação ao cérebro, né, do ser humano, que tem o cérebro primitivo ou reptiliano, que são como o próprio nome fala, né, mais primitivo, controla ali os reflexos, batimento cardíaco, respiração, as sensações mais básicas, né, dor, medo, prazer, perigo, sexo, fome, raiva, né? Então é o mais básico do cérebro. Temos o cérebro intermediário ou límbico, que daí trabalha emoções mais complexas, né, lembranças, sensações, os 5 sentidos, né? E temos o neocórtex, que daí seriam as decisões mais racionais, mais frias e calculistas, tá? Então só uma breve descrição do cérebro segundo os estudos. Então vamos lá, para o primeiro argumento de reciprocidade, né? A gente falou sobre esse argumento lá na aula sobre gatilhos mentais. Reciprocidade é uma troca social e consciente, né? Estudos mostram que pessoas, quando recebem um favor de alguma empresa, de uma pessoa, elas tendem a retribuir o favor, né? Tem um poder muito forte, o poder da gratidão e de querer devolver algum favor, né? Então, uma dica aqui, né, focado para o nosso setor, seria oferecer algum benefício de forma gratuita, com o intuito de ajudar verdadeiramente, né? Não ajudar e já ficar, né, esperando ali a resposta, o que você vai me dar em troca? Não, senão não é essa a ideia, né? É você oferecer algum serviço gratuitamente de forma a realmente querer ajudar, né, de forma gentil realmente. Então, por exemplo, a gente, né, já tinha citado esse exemplo na aula dos gatilhos mentais, oferecer, por exemplo, um projeto, um estudo, o estudo físico-financeiro, né, utilizando lá HP 12C, fazer um estudo de massa, fazer um estudo de viabilidade, fazer uma pesquisa na prefeitura, ensinar como é que usar o site de geoprocessamento. A gente tem aqui em Florianópolis o site de geoprocessamento que mostra tudo que você pode construir ou não, dependendo da região, né? E muita gente não sabe disso. Então, sempre tem alguma coisinha que você pode fornecer de valor e vai criar esse sentimento de reciprocidade no seu cliente, né? Isso é bem interessante. Compromisso e coerência, né? É muito importante também esse argumento, que as pessoas geralmente têm esse compromisso de, quando assumir algum compromisso, elas quererem realmente honrar, né? O livro explica com mais detalhes, né, a origem disso, a questão do ser humano serem sociais, e numa sociedade, quando o ser humano não era coerente, não era
não cumpria com a sua palavra, né, numa época que não existia contrato, não existia lei, o que existia era a palavra, ele não era bem visto no bando, né, não era uma pessoa confiável. Então, isso foi treinando o cérebro do ser humano a querer ser coerente, né, a não ver com bons olhos pessoas não coerentes, que falam uma coisa e fazem outra, né. Então, por exemplo, o cliente assinar uma proposta, né, digamos que você fechou uma proposta com o cliente e ainda tem um prazo para você elaborar o contrato. Você pode, por exemplo, pedir a assinatura da proposta. Isso já gera um sentimento de compromisso do seu cliente e ele vai querer manter essa coerência, né? Se ele assinou ali a sua proposta, né, ainda que não tenha o grau de formalização jurídica de que um contrato, ele já gerou um compromisso ali. E como ele assumiu esse compromisso, a tendência é ele querer manter a coerência em relação ao que ele assumiu de compromisso, né? Então, no livro ele fala, né, numa pesquisa em que os clientes de um restaurante ligavam para os clientes, né, para confirmar uma reserva no restaurante, e quando ligavam para confirmar, aumentava a taxa de comparecimento, né? Então, é bem interessante o compromisso em relação a isso. Outra questão que você pode adotar em relação a compromisso, antes da proposta, aliás, seria você, por exemplo, falar com o cliente, então você quer executar XYZ, né? O cliente vai falar, sim, eu quero executar isso, isso, isso. Tá, então se a gente chegar num valor até tantos R$1.000, você estaria propenso a fechar. Ele vai falar sim ou não. Ah, não, teria que ser até R$150.000 em vez de R$200.000. Ah, tá bom. Então, se a gente conseguir chegar numa proposta executando, reforço estrutural, pintura, revestimento e telhado da sua casa até R$150.000, você estaria propenso a fechar com a gente. Sim, estaria propenso a fechar com vocês. Então, isso vai gerando uma série de compromissos, uma série de coerências que ele vai querer manter, né? Então, depois você vai apresentar a proposta, vai, R$145.000, e ele, mesmo que inconscientemente, ele já acordou, né, mentalmente, que se você apresentasse o escopo que ele pediu, até o preço que ele pediu, ele estaria propenso a fechar. Então, a tendência é ele querer manter essa coerência, né? Daí você parte para o próximo passo, né, de assinatura da proposta e depois assinatura do contrato, tá? Então, as pessoas tendem a querer ser coerentes muito por causa desse vínculo emocional baseado na sociedade humana, né? De querer ser bem visto na sociedade e não ser uma pessoa incoerente. Temos a questão da aprovação social, gente, que a gente volta e meia repete aqui no curso, né? Aprovação social, querer fazer parte de um grupo, né? Ou verificar que uma empresa é aprovada por uma grande parcela, por muitas pessoas. Isso tudo tem por trás o sentimento da aprovação social, né? Então, por exemplo, como é que você pode gerar aprovação social em relação à sua empresa, né? Mostrar que a sua empresa é aceita por muitas pessoas. Você pode mostrar o seu portfólio, né? Mostrar quantos clientes já fecharam com você e tiveram confiança no seu serviço. Isso gera aprovação social. Você pode mostrar o número dos clientes que fecharam com você, né? Se, lógico, eles permitirem. Então, olha, digamos que você é o Gabriel Limitado aí, né? Se tiver alguém assistindo aí que é Gabriel, já tá na maioria dos exemplos. Então, o Gabriel Engenharia Limitada, ele está falando com o Carlos, né? E o Carlos está na dúvida, não sabe se vai fechar com o Gabriel. Ele fala, Carlos, eu não vou fazer propaganda na minha empresa, tá? Tá aqui meu portfólio, tá todas as casas que eu já executei, todas as reformas que eu executei, e embaixo da imagem da execução tá o número do cliente. Você liga para o cliente e pergunta se foi bacana. Ou ainda mais, né? O Gabriel apresenta um portfólio só de reformas que tem a ver com a reforma que ele está orçando. Então, vai ser bem direto, né? Então, você pode mostrar para o cliente o número de clientes já atendidos. Você pode mostrar depoimentos dos clientes, né? Vídeos. É muito bacana quando o cliente manda um vídeo falando da experiência, como é que foi, né? Lógico, uma imagem com texto no site também é super bacana, mas ali o cliente filmando e falando sobre a sua empresa é fantástico. Você vai ter muita aprovação social dessa forma. Durante a reunião com o cliente, você pode falar sobre o sucesso de outros clientes, né? Como é que você conseguiu o sucesso de outros clientes,
E aí você tenta focar no que é o sucesso para esse cliente também. Mas como assim, Léo? O que é o sucesso do cliente? Vamos lá. Digamos que você esteja conversando com o cliente e para ele sucesso é ter o melhor padrão de revestimento, de acabamento, de materiais, e para ele não importa tanto o custo ou o prazo, né? Se você executar em 3, 4 meses, tá tranquilo, se for 5, tá tranquilo. Se 6, beleza, até tá ok, mas você sabe que vai no máximo 3 meses. Então, assim, prazo e preço não é prioridade. Sucesso para ele, né? Sucesso a gente fala é o que é o mais importante para o cliente. Nesse caso seria o padrão. Então você pode mostrar outros casos de clientes que tiveram sucesso, né? No caso, um sucesso relacionado que é o sucesso para esse cliente também. Você pode falar de um outro cliente que você conseguiu um revestimento importado, que ficou muito bonito, aí você mostra as imagens de um fotógrafo profissional, por exemplo, e o cliente consegue te dar aprovação social, né? Pô, é bacana, uma outra pessoa que tinha a mesma prioridade que eu, foi através dessa empresa, conseguiu o seu sucesso. Eu acho que eu vou conseguir também. Então, mostrar outros clientes que conseguiram sucesso através da prestação dos seus serviços. O quarto argumento é o de afeição, né? Que as pessoas geralmente tendem a fazer negócios com pessoas com que elas se sentem de alguma forma conectadas ou similares, né? Então você trazer essa parte pessoal à tona talvez seja interessante. Por exemplo, digamos que você conhece um cliente que torce para um certo time de futebol, né? Talvez essa seja uma forma de você criar rapport, né? Que é um termo que traduz essa conexão, né? Às vezes é algo em comum. Às vezes vale a pena ali, antes da reunião, 5, 10 minutos, trazer esses assuntos mais pessoais à tona para criar algum vínculo, alguma conexão, né? Isso até serve como uma forma de puxar assunto depois da negociação, né? Digamos que vocês fechem a negociação, ainda não tenha uma conclusão da proposta, né? O cliente ainda está pensando, você pode utilizar um desses assuntos em comum para puxar uma conversa, para conversar, né? Para ter uma relação amigável de fato, né? As pessoas gostam de fechar negócio com amigos, né? Então uma pessoa está muito mais tendenciosa a fechar negócio com alguém que ela tenha afeição, né? Então você pode traçar aí vários pontos que você pode entender alguma coisa em comum, por exemplo, o estado de nascimento, né? Se nasceu num certo estado, ou você conhece alguém da cidade onde ele nasceu, onde ele morou, né? Então algumas perguntas aí que podem trazer alguns pontos de vínculo, né? Local de nascimento, onde é que estudou, onde é que trabalhou, né? Falar um pouquinho da trajetória profissional, para que time torce, o que gosta de fazer, né? Tudo isso vai trazendo uma conexão por a pessoa Quando você mostra interesse sobre alguma pessoa, a pessoa geralmente gosta de falar sobre si mesma, né? É uma tendência natural das pessoas. Então você já está ganhando um ponto, né, por ouvir a pessoa, você está ganhando um pontinho aí por estar se mostrando interessado, e de fato fique interessado, porque sendo um cliente provavelmente você vai falar com ele muitas e muitas vezes, então você já está ganhando um ponto por mostrar interesse, e talvez em algum desses assuntos que ele vai tratar, alguma informação dele, você possa criar uma conexão para, quem sabe, aumentar o nível de afeição, né? Algum ponto em comum, algum gosto em comum, alguma situação em comum que ele passou na vida dele, enfim, são todas algumas ideias aí que você pode criar essa conexão e aumentar o nível de afeição, né? E aí você cria esse rapport, né? Algum ponto de conexão entre você e seu cliente, por exemplo, né? Você pode, todas essas dicas que a gente está falando aqui sobre o livro, né? A gente acaba focando aqui para clientes, mas você pode utilizar para funcionários, para fornecedores, terceirizados, mão de obra, enfim, tudo isso ajuda bastante no nível de conseguir argumentar e conseguir ter suas expectativas supridas, né? Suas expectativas de negociação, né? Quando a gente fala negociação, não é somente uma negociação de preço com o cliente, né? Às vezes é uma negociação de executar alguma coisa, de ter alguma demanda cumprida, uma expectativa suprida, etc, né? Toda hora o ser humano está negociando, está em constante troca com outras pessoas, né? Enfim. Temos a questão da autoridade, que acho que a ideia eu não preciso nem falar, que a gente já falou tantas vezes aqui no curso, né? Mostrar que você entende do assunto, que você é uma pessoa, uma empresa confiável para a prestação daqueles serviços, né?
E é interessante notar que como há profissões em que a autoridade está em certos elementos, né? Elementos, como assim, Léo? Às vezes um elemento ele mostra, fala tudo. Às vezes um elemento mostra toda a autoridade de um certo segmento. Por exemplo, escritórios de advocacia, né? Geralmente escritórios que têm vários quadros de certificações jurídicas na parede, isso é tudo para mostrar a autoridade, né? A formatação do escritório, né? Bonito, o pessoal trabalhando de terno, né? Não que isso seja uma segurança 100% que é um bom escritório, não. Mas isso inconscientemente, lembra que a gente falou das emoções que ficam, né, atrás no nosso cérebro, inconscientemente isso vai gerando uma autoridade na cabeça da pessoa. Ela já vai pensando, esses elementos fazem sentido para um escritório de arquitetura sério, né? Por exemplo, médicos, né, quando você vê uma pessoa de jaleco, você querendo ou não, pela nossa questão cultural de ver representação do médico de jaleco, né, já vai criando essa questão da autoridade do médico na sua cabeça, né? De novo, não estou falando aqui que elementos vão te certificar de que são profissionais bons ou se de fato são aqueles profissionais. Mas inconscientemente, geralmente, há essa conexão entre elementos e que esses elementos representam. Então, no caso do escritório de advocacia, né, elementos relacionados a certificados jurídicos. Em relação aos médicos, né, o jaleco. No caso de militares, as fardas, né, geralmente militares ali com muitas condecorações, né, isso mostra uma autoridade. Isso, querendo ou não, as pessoas passam no subconsciente dela, na maioria delas, uma ideia de que, aquele deve ser um general, deve ser, né, alguém que já tem bastante experiência na carreira militar. E no caso de executivos, né, os ternos e gravatas ainda têm alguma influência cultural, né? Por mais que hoje executivos, principalmente por questões do Vale do Silício, né, cada vez mais informal, né? Eu e meu sócio mesmo às vezes trabalho de camiseta, super tranquilo, mas querendo ou não, ainda muita gente associa terno e gravata à autoridade executiva, tá? Então, falar um pouquinho sobre outras formas de você criar autoridade fora esses elementos padrão de certas carreiras, né? A autoridade pode ser criada, como a gente falou várias vezes, né, através da manifestação de valor, né? Você fornecer opiniões e falar sobre técnicas construtivas, falar sobre os procedimentos dentro da sua empresa. Isso vai criando um grau de autoridade com quem você está falando, né? Ou você está falando, por exemplo, você está negociando crédito num banco. Você talvez queira criar autoridade para não abrir brecha para o banco querer, sei lá, colocar uma taxa a mais, ou achar que você não entende do negócio e querer colocar alguma coisa a mais no contrato. Então você ter um pouco de noção financeira, um pouco de noção contábil, né, e falar desses termos tranquilamente numa reunião, por exemplo, com o gerente do banco, vai criando essa noção de autoridade, né? E, de novo, gente, quando a gente fala de autoridade, a gente não quer que passar a imagem do que você não é. Tanto é que, quando a gente fala da criação da autoridade, primeiro você tem que saber sobre o assunto para você transmitir. Então, você tem que saber das técnicas para transmitir isso nas redes sociais, por exemplo. Você tem que entender sobre financeiro contábil para conversar, por exemplo, com o gerente do banco sobre esses termos, né? Então, é sempre autoridade através da transparência do que realmente você conhece, do que você realmente tem de atuação. Tá? Só fazer esse parênteses aqui. Então, outras dicas, né? O uso da oratória, falar bem, falar de forma clara sobre o seu serviço, sobre o que você faz, né? Vestimento, uma vestimenta apropriada à ocasião, por mais que questões culturais venham modificando um pouco a questão de como é que as pessoas veem o profissional. Muitas vezes, né, você vai visitar, por exemplo, um síndico profissional de mais idade. Talvez por questões culturais, ele não vai ver com tanta seriedade um engenheiro chegar lá, sei lá, de bermuda, tênis e camiseta, né? Talvez, né, uma calça, um sapato e uma camisa social, uma polo no máximo, seja o mais apropriado, né? Por questões inconscientes, gente. Não estou falando que o síndico é uma pessoa preconceituosa que vai ver uma pessoa de camiseta e bermuda e vai achar que não é um profissional. Não, não é isso. É questão de toda a cultura ali estabelecida no subconsciente das pessoas ao longo de anos e anos e anos, principalmente uma pessoa mais velha que
né, possivelmente quando era criança, quando era jovem, associava ali o terno, uma vestimenta mais séria, a um profissional. Então a gente quer tomar proveito disso tudo que está no inconsciente, tá certo? Mas o mais importante, gente, para a criação de autoridade, no meu ponto de vista, não é nem símbolos, não é nem vestimenta, não é nem a questão, essa parte simbólica, né? Para mim, a parte mais importante para a criação de autoridade é saber do que você fala e comunicar muito bem isso, né? Às vezes não adianta você saber as técnicas, saber como é que você vai fazer o serviço, saber como é que funciona a sua empresa e não transmitir isso para o seu cliente. Você tem todo um valor ali dentro da sua empresa, dentro da sua capacidade, mas o cliente não sabe. Então você tem que, ter uma empresa, né, com capacidade técnica, ter valor ali para oferecer, e 2, você tem que saber mostrar esse valor para o cliente. Ele tem que se fazer entender. Não vale culpar o cliente que ele não entendeu, que ele não sabe diferenciar uma empresa de engenharia de uma mão de obra direta. Não adianta culpar o cliente. Você tem que passar para o cliente qual que é esse valor, né? É economia de material, é a garantia de tempo, enfim, você tem que transmitir essa autoridade para o cliente. Não adianta só ter a autoridade e não transmiti-la, né? Você tem que passar toda essa informação, todo esse diferencial para o cliente para você criar autoridade. E o 6º argumento, que o livro também muito bem pontua, é a escassez, né? O sentimento de perda. Geralmente o sentimento de perda, o medo de perder algo, é um sentimento muito mais forte do sentimento de potencialmente ganhar algo. Incrível isso, né? Então o gatilho mental acionado é muito forte quando você coloca essa posição de talvez perder algo, né? Talvez não ter mais oportunidade de ter alguma coisa. Então, por exemplo, quando vendedores falam, né, que digamos, um vendedor está vendendo uma calça para você, não, essa calça é a última e não vou repor. Já cria um sentimento, puta, talvez seja essa a minha oportunidade, talvez se eu voltar daqui a meia hora não tenha calça mais. Então isso cria um valor extra, cria um gatilho mental de querer fechar o negócio, né? Tem vendedor que faz isso e não é a última, a gente não quer isso de jeito nenhum, né? A gente quer transparência, mas existe sim esse gatilho da escassez que é muito forte nas pessoas, né? Atua com muita força no inconsciente, no cérebro ali mediano, né? Entre o primitivo e o mais novo, na parte de emoções, atua muito forte. Então, como é que você vai trabalhar a escassez dentro da sua empresa? Né? A escassez, por exemplo, de disponibilidade pessoal. Olha, eu preciso fechar com você até, digamos, se você esteja falando com um cliente na segunda. Olha, eu preciso fechar com o senhor até sexta porque, né, infelizmente, talvez semana que vem a gente não consiga mais mobilizar o pessoal para a data que o senhor está querendo. Talvez a gente tenha que revisar, né? Então, esse preço que eu estou fazendo aqui é válido por 15 dias, porque as lojas, né, devido ao contexto atual do Brasil, enfim, ou da região, elas estão constantemente atualizando os preços do material. Talvez daqui a 15 dias já não seja mais o mesmo, mas 15 dias eu consigo segurar para o senhor. Né? É algo que traz a escassez ali, traz o sentimento de potencial perda, talvez potencial perda do prazo de mobilização, potencial perda do valor que você ofereceu, né? Do preço, desculpa, valor é outra coisa, do valor a potencial perda do preço da proposta, né? Vamos fazer um parênteses aqui só, diferença entre preço e valor. Preço é quanto o cliente paga e valor é quanto o cliente recebe. Então o ideal sempre é que o cliente receba, né, tenha noção que ele recebe mais valor do que o preço que ele paga, que daí é uma conta de ganha-ganha para ele, né? Estou pagando, mas eu estou recebendo bem mais em valor e em benefício, tá? Só fazer um parênteses aqui entre preço e valor, tá certo? Então esses são os 6 principais argumentos que o livro traz, né? Logicamente, nada substitui a leitura completa do livro, um livro fantástico. Aliás, recomendo que você leia aí periodicamente, talvez a cada 6 meses. Se você é uma pessoa que nunca teve contato com comercial, sempre foi uma pessoa mais técnica, sempre focada ali num setor, tá tudo certo, mas foque no comercial então. Desenvolver esse comercial, né? Para você no primeiro momento na sua empresa tá fazendo comercial, que é uma atividade normal para quem está iniciando a sua empresa, fazer o comercial, vender a empresa, levar a empresa para o mercado e potencialmente depois identificar, daí quando você for delegar o comercial para alguém, delegar com a certeza que essa pessoa entenda esses gatilhos mentais, entenda como trazer, enviar valor para o cliente, né? Enfim, então muito interessante você ler esse livro aí,
pelo menos uma vez ao ano, para quem já tem talvez habilidade comercial, mas certamente mais de uma vez ao ano para quem nunca trabalhou com comercial, para trazer isso ali para a forma de pensar. Tem que ser, esses gatilhos mentais tem que ser de forma automática para você falar com os clientes, para falar com o fornecedor, falar com funcionários, tá? Então, no primeiro momento, provavelmente você está montando a sua empresa ou está pensando em montar a empresa, provavelmente você vai fazer o comercial, mas depois, delegando para alguém, você consegue identificar se a pessoa que você pretende delegar a parte comercial tem esses traços que são muito importantes para fechamentos comerciais, tá bom? Então, leia esse livro que é fantástico e aí os principais pontos desse livro para você levar aí na sua jornada.